Bom dia, boa tarde ou boa noite se você está vendo essa live gravada. E hoje nós vamos falar de autocura. Vou colocar aqui. Esse é um tema muito gostoso, né? Vou te pedir para você compartilhar, enviar essa live para algumas pessoas, me ajudar na divulgação, para esse conteúdo alcançar mais pessoas. Isso. Pronto. Estou enviando aqui. Pronto. Então vamos iniciar aí esse tema de autocura, né? Esse tema de autocura, ele é voltado para toda essa parte de inteligência emocional, gestão das emoções, né? Reprogramação mental, limpeza emocional, né? Essa parte de você com você mesma, né? De você com o outro, né? Os conflitos internos, os conflitos externos. Bom dia, Rejane, seja bem-vinda. E nós temos aí todo esse material, né, no curso da autocura. Nossa turma tá no meio agora, né? As limpezas estão sendo feitas. É muito importante a gente dissolver esses nódulos emocionais, vindos dessas memórias traumáticas, né? Esses eventos, essas experiências. Vou tirar meu fone. Que eu estava atendendo e acabou que eu fiquei de fone. Então vamos lá. Nós passamos por experiências, né? Ao longo das nossas vidas, passamos por muitas experiências. E algumas delas podem ser traumáticas, né? Os nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe, ou quem fez o papel, né, de pai e mãe na nossa vida, às vezes não teve um conhecimento, não teve, que bom, não teve um ensinamento. Seja bem-vinda, Sirlene. Então, nossos pais muitas vezes não foram preparados, né? Não têm desenvolvimento pessoal, não têm inteligência emocional, não são maduros emocionalmente. E aí, por eles não serem maduros emocionalmente, acaba que isso prejudica, né? Prejudicou a nossa criação, prejudicou o nosso a nossa instrução, né? Aquilo que nós éramos para ter sido ensinadas quando criança pelos nossos pais, né? Como a gente aprendeu a falar, a andar, a caminhar, nós também deveríamos ter sido ensinadas a lidar com o nosso emocional. Mas por termos pais que não tinham esse conhecimento, então, em vez de nos ter ajudado, pode ter nos prejudicado, né? Inconscientemente, lógico que nenhum pai, nenhuma mãe quer prejudicar seu filho, mas como eles não tinham para dar, acabou que eu e você, que talvez esteja aqui, né, ouvindo, não tenha amadurecido emocionalmente. Então, mesmo com 30, 40 anos, continua reagindo como uma criança, né? A gente fala que a criança interior está ferida, né? Às vezes você teve uma criança interior ferida. Eu não sei qual é a sua história, você está aqui vendo essa live comigo hoje, né? E eu não conheço a sua história, mas você precisa ver se seus pais eram maduros emocionalmente, né? Se você teve uma criação muito rígida, mulheres de criação rígida, eu sei que escolhem maridos que vão trazer problemas, né? Ontem mesmo estava atendendo uma cliente, falando com uma cliente que foi dessa forma. A infância dela foi ótima, não faltou nada, não passou necessidade, né? Não foi molestada, não foi estuprada, passou por assim, não levou surras, né? Foi uma boa infância, ela não tem aquela memória traumática da infância. Mas aí, quando veio na fase do casamento, escolheu justamente um homem que fez ela sofrer muito e viveu um relacionamento abusivo. Mas por quê? Você vai olhar lá a história da mãe, a mãe
tinha um relacionamento abusivo com o pai, né? De uma outra forma, né? Sem surra, sem bebida, sem cachaça, sem drogas, mas era relacionamento abusivo. Então reproduz isso, né? Bom dia, Lê! Bom dia, meninas. Bom dia, Valéria. Sejam bem-vindas, Tarsi. Ah, agora sim, a Alessandra entra e eu nunca vejo, hoje eu vi. Tá bom. Então, tudo aquilo que a gente passa, né, vai compondo quem nós vamos nos tornar, né? Vai fazendo a nossa reprogramação. Não, na verdade, vai programando, né? A gente hoje reprograma, mas quando a gente passa nessa fase da infância, a gente faz a programação mental. Então, tudo que você é hoje, você foi programada para ser dessa forma. Então, por exemplo, eu virava o copo na mesa, sabe? E aí eu sentava para almoçar com os meus pais e eu virava o copo. Alguma vez, quando eu era bem pequena, isso deve ter acontecido e a minha mãe deve ter gritado ou a minha mãe deve ter brigado e isso imprimiu na minha mente. E a partir daí, toda vez eu passei a virar o copo. E eu virava o copo até na fase adulta. Mas eu não virava o copo quando eu estava com os meus amigos, eu não virava o copo quando eu já estava na minha casa, que eu já era casada. Isso não acontecia. Mas se eu sentasse para almoçar com meu pai e com a minha mãe, eu virava o copo na mesa. O copo do refrigerante, o copo do suco, entende? Por quê? Porque houve uma programação. E aí, depois que eu me desenvolvi, depois que eu aprendi isso que eu tô falando aqui para vocês, sobre programação mental, a minha mãe falava sempre as mesmas palavras, né? Ou a minha avó, quem estivesse na mesa falava, tinha que ser, né, Rafaela? Porque se não vira o copo, não é você. Quer dizer, imprimiu aquilo na minha identidade, entende? Então, quando aconteceu, eu agora há pouco tempo, isso tem uns 4 ou 5 anos no máximo, que eu sentei na mesa, já aqui onde eu moro, perto da minha mãe, já nessa casa aqui onde ela mora, e eu virei o copo e ela falou, né? Tinha que ser, né, Rafaela, virar o copo. Aí eu falei assim, não, tinha que ser não, porque eu não viro copo, eu não sou uma pessoa que vira copo, eu sento com os meus amigos, eu não viro copo, e eu comecei a falar, né? E eu virei o copo aqui, e foi só agora. Eu não tenho o hábito de virar copo. E aí, a partir daquele dia, nunca mais eu virei o copo. Eu posso sentar com meu pai, posso sentar com a minha mãe, a gente senta em família, eu não viro o copo. Você acredita? Por quê? Porque ali eu já estava com a minha identidade restaurada. Ali eu já sabia quem eu era e para onde eu estava indo. Então, a identidade sendo restaurada está ligado à autoestima. Está ligado àquilo que você pensa de você. Porque conforme você pensa que você é, assim você vai tratar você mesma. Assim você vai lidar com você mesma. Então, se você acha que você é preguiçosa, se você acha que você é feia, se você acha que você é gorda, se você acha que você é uma pessoa agressiva, conforme você tem esse entendimento do que você é, assim você vai se tratar, assim você vai se cuidar ou não, entende? Então, a crença de identidade e a autoestima, elas andam lado a lado. E isso precisa ser curado, isso precisa ser restaurado, porque nem tudo que os nossos pais falaram que nós somos, nós temos que continuar sendo. Porque às vezes eles falaram ali, né? Como a minha mãe falava, você é relaxada, você é porca, você é preguiçosa. Só porque eu tinha 6, 7, sei lá, até uns 8, 9 anos, não sei. Era pequena aí nessa faixa de 7 a 9 anos. E ela me ensinava a lavar a calcinha no banheiro, né? Pra poder eu ter o hábito de lavar a minha calcinha. Ela queria me ensinar isso. Eu entendo que ela queria me ensinar isso hoje, né? E aí eu esquecia a calcinha pendurada lá no chuveiro, né? E eu tinha que lavar e ir lá estender na corda, né? E eu era criança, eu era pequena, então eu esquecia, eu nem me ligava naquilo, entende? E aí ela falava isso por causa disso que acontecia, né? E é justamente nessa fase da infância que nós temos que ensinar a criança. Então, toda vez que eu esquecesse, ela tinha que ter paciência e falar, filha, pega lá sua calcinha, vem estender, né, com amor. Mas os pais, que deveriam ser os protetores, na verdade são os mais agressores, né? E quando eu faço a parte de limpeza emocional, né, quando eu atendo a minha cliente no individual, a maioria das vezes
tá ligado a quem fez o papel de pai e mãe, né? Ou pai e mãe ou quem fez o papel de pai e mãe, né? Existe uma mágoa muito grande lá da infância. Por quê? Porque a criança ela não recebe igual o adulto. A criança ela não tem o mesmo discernimento. E a gente tem realmente muitos pais doentes emocionalmente e que produzem filhos também doentes emocionalmente. Eu era uma pessoa extremamente desequilibrada, eu era uma pessoa extremamente alterada emocionalmente, né? Então, eu precisei restaurar o meu emocional, eu precisei crescer, amadurecer emocionalmente para eu conseguir viver a vida dos meus sonhos, né? Então, qual é o nosso grande objetivo aqui? O nosso grande objetivo aqui é que todas as áreas da nossa vida estejam estruturadas, que todas as áreas da nossa vida estejam restauradas, né? E às vezes a pessoa, né, ela é muito cruel com a criança, né? Tem pessoas muito cruéis e às vezes pai e mãe mesmo muito cruéis. Por quê? Porque elas também não tiveram, alguém também foi cruel com elas. Não justifica, tá? Não tô aqui justificando a maldade, mas eu tô dizendo que acontece porque a pessoa aprendeu assim, né? Ela não conseguiu ensinar diferente, ela não conseguiu fazer diferente, tá? Então, ó, Sirlene, ó, eu sou esquecida, você é esquecida, você está banada, ó, ela disse que ouviu muito isso na infância. Como que uma adulta que ouviu isso na infância foi programada para ser esquecida e estabanada, não vai ser estabanada e esquecida na fase adulta? Não tem como, você vai ser isso. Só que você não precisa permanecer sendo isso, tá? Eu virava o copo, eu fui programada para virar o copo. A minha mãe sem querer me programou para virar o copo. Mas eu hoje não viro mais copo. Por quê? Porque a minha vida está sobre o meu domínio. Isso é a autocura. É você ter as rédeas da sua vida na sua mão. É onde você está no palco, onde você dá o show, onde na sua vida você comanda, você está no leme do barco, entende? Você coloca as velas aí para onde você quer que o seu barco vá. Então não é porque a sua mãe te programou para ser esquecida, Sirlene, que você vai ter que ser esquecida hoje. Toda vez que esse pensamento vier sobre você, ou toda vez que você esquecer de algo, que isso está arraigado na sua identidade, você combate isso. Você fala assim, não, eu era esquecida, mas a partir de hoje eu não sou mais esquecida. E cada vez eu vou ser menos esquecida, até o dia que eu não vou ser nada esquecida. Você se autoprograma, você se reprograma, tá? Isso é a reprogramação mental. Ó, estou limpando, ainda que esqueça. Então, mas é porque foi programada, entendeu? E aí aquilo ali acontece. Mas só que você pode mudar isso aí, tá? Isso tudo pode ser mudado, gente. Tudo pode ser mudado, tá? A cena, né? Quem já tá aqui, já passou por mim pela limpeza emocional, pela sessão comigo individual, sabe que a gente não tem como esquecer. Não é amnésia, né? A gente não faz uma amnésia e vai esquecer o que aconteceu, né? Aquela memória traumática, aquele dia, aquela briga, aquela maldade. Mas a gente consegue ver com outro olhar e a gente tira aquela carga emocional, né? A gente limpa aquelas emoções negativas. Então a gente limpa isso, tá? A gente altera isso. A gente dissolve esses nódulos emocionais que foram formados naquele dia, com aquele evento, né? Com aquela memória traumática. Então, atrás de cada memória traumática existem nódulos emocionais que precisam ser dissolvidos, tá? E você precisa crescer em conhecimento. Por quê? Porque o pensamento gera o sentimento. Então, se você quer mudar o sentimento, você precisa crescer em conhecimento. Você precisa alterar o seu pensamento. E aí, você alterando o pensamento, você vai modificar o sentimento e aí você vai ter uma ação diferenciada, porque é a ação que produz o resultado. Se você quer ter resultado, você precisa de ação, você precisa de movimento, né? E quando você tem essa ação, quando você tem esse movimento, você também muda o pensamento. Então você tem que se colocar em ação, né? Por que a pessoa procrastina? Por que a pessoa fica ali, começa e não termina, se auto-sabota, diz sim quando quer dizer não? Tudo isso por causa das emoções, por causa da carga pesada emocional. Entende? E pro empresário não fica atrás não, tá? No seu trabalho não fica atrás.
Porque tanto você sendo chefe ou você sendo funcionário, você tá ali, ó, sujeito aos relacionamentos. E aí alguém fala alguma coisa que te liga a uma memória traumática, pum, aciona todo aquele sentimento novamente. Aciona tudo. Então a gente precisa neutralizar, a gente precisa tirar essa carga negativa, a gente precisa limpar esse emocional para que a sua vida venha fluir, para que você venha estar ali na área de expansão, para que a sua vida esteja expandindo, crescendo, se desenvolvendo, evoluindo, né? Você precisa estar lá em cima, no amor, na paz, na alegria, na segurança, né? Você tem que sair daqui, dessa parte aqui de medo, vergonha, frustração, decepção, insegurança. Você tem que expandir, tá? As meninas botaram aqui, ó. Lala, seja bem-vinda, minha sobrinha linda. A Sirlene tá falando, ó, que a sessão é boa. A gente fez a sessão da Sirlene essa semana, né? E assim, nós, dependendo de quanto você viveu, né? De quantas memórias traumáticas você tem, quantas coisas você passou, quais cenas que te machucam, a gente precisa vir pegando essas cenas para vir fazendo esse trabalho, né? E aí a gente pega ali uma pessoa e pega outra pessoa. Então, quantas pessoas aí você precisa liberar perdão? Quantas pessoas você precisa sair da mágoa, sair do ressentimento, né? Então, assim, existe um trabalho que precisa ser desenvolvido. Isso. Então, gente, é muito importante esse equilíbrio emocional, essa limpeza, né? Dessas emoções, sair dessa tristeza, sair da mágoa, sair do ressentimento, sair dessa autossabotagem, para que você verdadeiramente construa a sua vida dos sonhos, né? Se tem problema com pai, com mãe, com madrasto, padrasto, precisa trabalhar isso, marido, ex-marido, tá? Tudo isso precisa ser trabalhado, até mesmo a amizade, né? Amigas que às vezes fizeram algo que te magoou, então precisa trabalhar, família, tudo isso aí precisa ser trabalhado, tá? Então, autocura, gestão das emoções, conflitos internos e externos, autoconhecimento, tudo isso vai te trazendo consciência, vai mudando o seu pensamento, você vai conseguindo crescer, realizar seus sonhos, né? E aí, é isso. Vamos dar uma alongada? Vamos pra gente fechar? Tava com saudade de fazer live aqui, né? Nesse Instagram novo, voltado só para essa parte de autocura. Então, vamos dar uma alongada aí, vamos acordar as células. Quem já acordou as células hoje? Desafio, o desafio dos áudios de 21 dias, eu vou começar a liberar lá, tá, Silene? Olha, para quem não sabe, o curso da autocura, né, o treinamento, o programa de autocura, ele tem 21 dias de áudios meus, onde eu trabalho a autoestima, que é muito importante, é fundamental para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então eu vou começar a liberar esses áudios lá. Acho que eu vou começar a liberar hoje. Vou dar uma olhada aqui, mas acho que hoje eu já começo a liberar, tá bom? Se eu não liberar hoje, amanhã é o dia 1 de 21, tá? O desafio! Verdade! Ainda bem que vocês me lembraram. Desafio de não reclamar. A Regiane falou comigo que ela não aguentou não, ela reclamou mentalmente. Eu não pode reclamar nem mentalmente, tá? Não pode reclamar nem verbal, nem mental. Não pode reclamar, 24 horas sem reclamar. Ai, Jesus, quem conseguiu fazer? Foi difícil, Sirlene? Eu lancei um desafio ontem, né? 24 horas sem reclamar. E não pode reclamar mentalmente também, tá? Então, se você não conseguiu fazer, abre hoje de novo o desafio. Até amanhã. Ainda reclamou verbalmente 2 vezes a Regiane, ó. Eu fiquei sem reclamar. Mas eu já me policio, né? Já faço esse desafio há um tempão. Eu pensei toda hora no frio, mas não reclamei. Larissa. Isso aí, não pode reclamar nem que tá frio. Tipo assim, ai que frio hoje, já tá reclamando. Não pode reclamar de nada. Eu morei no Japão, né, gente? Não sei se vocês sabem, eu morei no Japão 6 meses. Lá faz frio, aqui não faz frio não, tá? Aqui o frio é brando. Lá é uma friagem braba.
Hoje não, folga para respirar. Não, você tem que sair da reclamação. Tem que ser todo dia, não reclamar, gente. Não pode reclamar, tá? Tem que agradecer. Não agradecer por estar sofrendo, não, tá? Também não começa a ficar doida, não. Começar a agradecer por causa do sofrimento, não. Não é isso que eu tô falando aqui, não, tá bom? É só mesmo é você não reclamar e você sempre focar na solução. Por quê? O nosso cérebro ele é seletivo. Se você fica reclamando, ele vai gerar mais motivos para você reclamar. Então, quanto mais você reclama, mais você vai ter situações que você vai passar para reclamar, entende? Então, por isso que não dá pra ter folga, tá? Não dá pra ter folga. Não pode reclamar mesmo para não gerar mais situações para reclamar, porque nós criamos mais do mesmo, entende? Então se policia aí para não reclamar. Ó, essa semana eu tava reclamando aqui com meu esposo, que eu tinha pedido ele para fazer para mim uma tarefa e ele não tinha feito ainda. Aí eu tava reclamando, aí ele pegou e falou: ó, você não pode ficar reclamando não, hein? Você ensina que não pode reclamar. Crio cobras. É bom, né? Que aí as pessoas nos ajudam, não é verdade? Morar no Japão, morei no interior do Japão, muito ruim. Gosto mais do Brasil. Então tá bom, gente, vamos aí dar uma alongadinha, vamos alongar, tá bom? Vamos respirar para acalmar nossa mente. Bom final de semana para vocês, tá? Então vamos alongar aí. Respira. Isso, outro lado. Isso, gira a cabeça. 2 voltas completas. Isso, gira ombro. Para trás. Lá na frente. A Serlene falando aí, ó. Desde que ela participou do treinamento da autocura, ela faz o alongamento todo dia. Isso é bom demais, gente. A gente acordar, né? Agora faz assim, ó. Eu tô viva. Eu tô vivinha da Silva. Ai, tô viva. Tô viva. Tô viva. Isso. Abraça aí. Respira. Respira pelo nariz, segura 4 segundos, solta o ar pela boca, escutando o ar sair. Então, inspira. 4, 3, 2, 1. Isso. Olha. Baixa as ondas cerebrais, que dá até aquele soninho, né? É muito importante a gente baixar nossas ondas cerebrais. Nós estamos expostos a muita informação, né? Estamos expostos a muita informação ao mesmo tempo. Então é importante a gente baixar as ondas cerebrais para a gente acalmar a nossa mente, para a gente poder raciocinar, para a gente poder ficar num estado mesmo de escolhas conscientes, tá bom? Para te trazer para agora, né? Porque às vezes a nossa mente ela fica muito ativa, muito acelerada. Então você tá lá no futuro pensando em várias coisas e não tá fazendo nada que você tem que fazer no presente. Então para um pouco, respira, faz 3 respirações profundas, né? Você tem várias formas de fazer a respiração, tá bom? Basta respirar profundamente, você vai oxigenar o cérebro, isso é excelente para você, tá? Isso vai te trazer clareza no seu agir, no seu dia a dia, tá bom? A Jânia adotou o hábito de respirar. Ótimo. Gratidão, meninas. Gratidão por hoje, tá? Espero ter contribuído de forma efetiva. E segunda-feira tem mais, tá? Segunda-feira lá no rafaela.rei, tá bom? Acho que eu vou ficar fazendo live aqui aos sábados, né? Vamos combinar de sábado que vem tá aqui de novo? Então tá bom. Então sábado que vem a gente tá aqui de novo, tá? Um grande beijo pra vocês.